E aí, cachorrada, tudo bom? Tô aqui para trocar uma ideia com vocês. Queria muito só falar de coisas boas, afinal, essa semana tivemos uma rodada praticamente perfeita, né? Todo mundo já sabe. Ganhamos no clássico, voltamos a jogar bem, jogar muito bem, daquele jeito que fez a gente criar aquela vantagem surreal, mas é real, no primeiro turno. Eu assisti um vídeo do TF hoje que foi, ele falou uma coisa muito interessante, eu não tinha reparado. O Botafogo terminou o primeiro turno com 47 pontos. Se o Botafogo não tivesse pontuado ainda no segundo turno, ninguém teria chegado. O Bragantino tem 46. Para a gente ter dimensão do que foi essa campanha do primeiro turno. Foi um negócio assim fenomenal. Mas vamos lá, vamos seguir. Queria muito falar dessa nossa fase boa, que voltou, parece que voltou. Queria muito falar do Jamal no basquete, que está de volta. Vou falar um pouco sobre isso. Mas eu preciso começar falando desses julgamentos que foram marcados do Marçal e do Diego Costa. Eu estava refletindo aqui sobre isso. É uma coisa que, se a gente tentar, vou tentar ter a visão mais imparcial possível para falar disso que eu penso, que eu refleti aqui. São dois pesos e duas medidas. Isso que eu acho triste, porque vamos analisar assim. Vamos dizer que o Marçal e o Diego Costa, ok, eles devem ser punidos. Vamos imaginar isso. Marçal acusou de roubo sem provas. Falou, é um roubo, isso aqui que é um roubo, Abel. Sem provas. O Diego Costa, numa entrevista, já tinha passado o jogo. Falou que meteram a mão num gol que foi claramente mal anulado. Nesse caso ele estava certo. Mas vamos dizer, ok, erraram, serão punidos por isso. Só que quando o árbitro erra, por isso que eu falo dois pesos, duas medidas, ele pega no máximo um jogo de suspensão, nem é, ou vai apitar um jogo da Série B, ou às vezes até vai apitar um jogo importante de outro time. Então é uma coisa assim que ou não vale para ninguém ou vale para todo mundo. Isso que é o que me deixa mais chateado, assim, porque é aquilo, dois pesos e duas medidas. Então é uma coisa que tem que ser. A gente tem que falar, cara. É chato, mas tem que falar, não adianta. É uma coisa que, pô, cara. Ó, isso não é só com o Botafogo, não. Muitos clubes sofrem com isso também. Então a gente espera que a punição do Marçal e do Diego Costa, pô, não sejam punições grandes, né? Eles podem pegar até, se eu não me engano, 6 jogos. Vamos torcer para que não aconteça isso, né? O Marçal já pode não enfrentar o América Mineiro, que o julgamento dele é antes. Diego Costa joga contra o América Mineiro e o julgamento dele é depois. Enfim, vamos seguir, vamos torcer para que eles não sejam punidos. Eu só pensava nisso no jogo contra o Fluminense. Caramba, imagina o Diego Costa entrando agora no segundo tempo. Ele estava suspenso, né? Imagina ele entrando com aquela fome de bola que ele tá voando. Mas tudo bem, vamos torcer para que eles não sejam punidos. O Hugo vem jogando bem na lateral, mas o Marçal voltou a jogar bem, né? Então seria uma pena perder ele por muitos jogos de novo, dessa vez por suspensão. Mas vamos lá, vamos seguir. A gente, mesmo com ele suspenso, a gente tem time para manter tranquilamente essa vantagem aí na liderança, é só ter cabeça no lugar, né? E eu queria falar também do Jamal, a volta do Jamal no, no basquete do Botafogo. Eu acho isso muito emblemático, porque eu acompanhei, cara, aquela saga do basquete do Botafogo no título sul-americano em cima do Corinthians. E o Jamal era o craque, né, do time, sim. Foi um dos craques da competição. E foi uma injustiça, assim, aquelas injustiças do esporte, porque o que aqueles caras fizeram?
Não era o time mais no papel mais cotado para ser campeão, não era mesmo. Tinha um monte de time bom. O Botafogo foi lá, ganhou em cima do Corinthians, nos jogos emocionantes. E, cara, o Botafogo foi classificado para Champions do basquete, né? Aqueles jogadores que fizeram história mesmo de ganhar um título desse. Conseguiu uma vaga na Champions e o time simplesmente se desfez, cara. É uma coisa assim, é surreal. Para você ver como o Botafogo estava mal administrado. Você tem uma modalidade esportiva importante que é o basquete. É classificado para um torneio, um dos mais importantes do mundo internacionais. Os jogadores que conquistaram aquilo que mereciam, tinham o direito de participar dessa competição. Simplesmente o time se desfez. E agora, com a volta do NBB, pelo menos, não digo que a justiça sendo feita, porque a justiça seria eles terem a oportunidade de jogar aquele torneio que eles conquistaram, né? Mas pelo menos essa volta do Jamal é emblemática, porque ele foi a cara daquela conquista, né? E ele está de volta para participar do NBB. O Botafogo vem com um time interessante. É importante pro clube como um todo, né? Ter o Botafogo de volta nessa modalidade, assim, é muito importante. E eu pelo menos fico feliz, assim, do Botafogo estar retornando. Porque não é só o futebol masculino, né? Não é só o Botafogo, é como um todo. E a gente torce o Botafogo até na peteca. Tudo a gente torce o Botafogo. E eu fiquei feliz pra caramba com essa notícia, assim, do Jamal voltando. Fiquei muito feliz mesmo. E falando agora do nosso futebol, da nossa saga pelo título brasileiro, que está cada vez mais próximo. A gente já sabe, né? Todo mundo já sabe, assim, aquilo que a gente falou já do famoso feijão com arroz, que o Marçal falou e viralizou, todo mundo fala só isso. E é o que a gente falou aqui, não é só o feijão com arroz, né, cara? O Botafogo tava com o psicológico abalado, né? E o Lúcio Flávio e o Carlos tiveram esse papel brilhante, assim, de resgatar a confiança dos caras, né? Você vê que, pô, no 30 segundos de jogo o Botafogo já tava com bola lá, que o Fábio fez um milagre ali na cabeçada do Eduardo. Então, foi um trabalho interessante. E eu não acredito que o Lúcio Flávio e o Carlos vão inventar. O Carlos jogou o começo desse campeonato. Jogou este mesmo campeonato, ele começou jogando. Então, não vai inventar, cara. Eu acredito muito nisso. Que eles vão manter assim, pé no chão, sem oba-oba. E, cara, a gente falta aí 5 6 7 vitórias para garantir mesmo esse título que está cada vez mais perto. Então foco contra o América Mineiro. Não é jogo fácil, América Mineiro tá na lanterna, mas eles fazem bons jogos, têm bons jogadores, tem um técnico interessante. É porque o Campeonato Brasileiro é difícil, tem que ter um último colocado. Infelizmente para o América está sendo eles dessa vez, mas não é vitória garantida, não é mesmo. Apesar de que o time que quer ser campeão está em primeiro, tem uma certa obrigação, entre aspas, de ganhar do Lanterna, o time que quer ser campeão, mas não pode entrar achando que está tudo resolvido, porque não está. Então, galera, vai ser um jogo. O Botafogo não pode ter pressa, não pode dar contra-ataque para eles, tem que ter calma, tranquilidade. A gente deve ser a maioria na torcida, deve ser. Então, uma coisa que me deu um certo alívio foi no jogo do primeiro turno, que quando o Botafogo estava bem, começando a engrenar, teve o jogo contra o América lá no Hilton Santos, o Tiquinho não jogou, foi até o Eduardo que jogou de atacante. Era um jogo que, se fosse em outras épocas, o Botafogo teria empatado ou perdido, teria tropeçado. E o Botafogo não. O Botafogo foi, ganhou 2-0 sem susto. Então, eu acredito que vem essa vitória, tem que vir, mas vamos nessa. Essa sequência aí é uma sequência
teoricamente mais tranquila do que a anterior, que a gente pegou só pedreira, fora de casa, mas pedreiras. Não fomos bem nessa sequência, mesmo assim mantivemos a vantagem. E agora é a hora de começar a dar aquele arranque final, né? Então chegamos na reta final, faltam 12 rodadas. Temos que ganhar metade mais ou menos para garantir. E tem tudo para isso, né? É só o Botafogo ficar tranquilo, não cair em pilha. E eu acho que os jogadores estão bem cientes disso. Então vamos nessa, galera. Lembre-se de curtir, se inscrever no canal, comenta aí, dá sua opinião. E vamos nessa, rumo ao título. Valeu, cachorrada. Grande abraço.